pertence a uma milícia e ele se reúne toda quarta-feira no local. Enfim, uma denúncia, por mais que seja anônima, mas que chega com um consistência, requinte, né? Com consistência, com um número muito grande de informações. E é uma mudança de perfil dessas denúncias, né? Essas de outubro todas têm preço pela minha cabeça, quem vai matar, quem está pagando, enfim. Algo que mereceria, no meu entendimento, por parte da Secretaria de Segurança, que eles me enviassem não somente a denúncia, não somente o disque denúncia, mas me enviassem também a linha de investigação sobre cada uma delas. Foi lá conferir, né, se existe o tal soldado mesmo em tal lugar, se tem a tal reunião, é isso? Exato, era isso que eu esperava. Olha, esse soldado existe, ele realmente faz parte da milícia, a gente está investigando, mas eu nunca recebi. O Beltrame não... recebi. Né? O Beltrame não investigou essas pessoas? Eu conversei, eu tenho uma relação muito positiva, de muito respeito, uma relação republicana com o Beltrame, institucional. Eu fiz essa queixa diretamente a ele, ele entendeu e abriu, depois da minha reclamação, uma linha de investigação. E agora eu estou recebendo, só depois da viagem, só depois que eu chamei a atenção para o problema, porque a Patrícia Scioli, ela também recebia essas denúncias. E ela não deu publicidade. Ela pegava essas denúncias e encaminhava ao presidente do Tribunal de Justiça, na época, o senhor Sveiter, que não gerou a proteção que a Patrícia deveria. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, está investigando esse caso. Exatamente. E o Beltrame, de quem ele fala, é o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. Então, eu não pensei duas vezes, Kennedy. Quando houve o acirramento das denúncias em outubro, eu não tinha resposta dessas investigações, eu aceitei o convite da Anistia Internacional, tirei minha família daqui. Eu não podia ficar mais tempo, porque eu estou presidindo uma outra CPI, tem uma série de trabalhos que eu precisava concluir ainda no mês de novembro. Mas a família está fora. Né? Não, a família está comigo de novo, está aqui. Né? Então, eu evidentemente fui para chamar a atenção nesse tempo. E valeu a pena ter ido. Nesse tempo, eles reforçaram a minha segurança e eles abriram uma linha de investigação sobre as denúncias que eu recebi. Exatamente o que eu pedia. O secretário de Assistência Social do Rio de Janeiro, Rodrigo Bethlen, disse, Marcelo Freixo disse que não disse que ia dar uma palestra na Europa. Você até já falou desse caso, não tinha palestra nenhuma, saiu uma informação errada no jornal, não corrigida depois, porque não tinha palestra nenhuma. Ou seja, eu só acho... Isso é uma forma de não levar a sério o tipo de ameaça que me parece gravíssima, até porque eu só tenho um histórico de quem luta contra esse pessoal. Então, uma ameaça nesse sentido não é uma invencionice. Lógico, né? Mas esse secretário, ele não tem estatura moral para falar qualquer coisa a meu respeito, no que eu digo a respeito às milícias, até porque ele, durante a investigação da CPI das milícias, nós interrogamos muitos milicianos. E alguns deles claramente mostravam que tinham relações políticas com esse secretário. Inclusive, um deles, eu falo, o senhor Cristiano Girão, que está preso, está condenado, foi vereador. Quando interrogado, disse claramente que tinha trabalhado no governo Rosinha, na Secretaria de Governo, colocado lá pelo então, na época, seu amigo conhecido, né, hoje secretário de Assistência Social da Prefeitura do Rio de Janeiro, Rodrigo Bethlen. E o que o Rodrigo Bethlen fala? Enfim, não fala, ele faz futrica, faz fofoca, que é lamentável uma pessoa do poder público ter essa postura inventando. Quer fazer o debate político? Faça o debate político, isso é honesto, faz parte. Mas não inventar. Né? Se eu pudesse estar na Europa dando palestra, eu estaria. Iria com o maior prazer à Europa dar palestra, mas não era o caso. Fui a convite da Anistia, já esclarecida pelos membros da Anistia, para tirar a família, para fazer a denúncia seríssima. E críticas vindas do PT também. Muita gente do PT falando, o Freixo está exagerando. Sou do PT durante muito tempo, tem amigos lá ainda? Tenho muitos amigos lá ainda, tenho um respeito muito grande pela história do PT. Acho que o PT teve uma contribuição fundamental no processo de redemocratização desse país. Agora, tenho divergências das alianças, dos caminhos, né, da alternativa de construção de poder. Mas com grandes amigos lá, a maioria deles... solidária, né, a esse momento que a gente está vivendo. Enfim, são pessoas que vão aproveitar esse momento e vão tentar fazer crítico, que eu acho que não é honesto, né, não é o melhor. O Rio não ganha com isso. As ameaças que eu recebi, todas são por escrito, são documentos oficiais, né, enfim, não se brinca com a vida. Eles foram capazes de matar uma juíza, são capazes de matar qualquer outra pessoa, então a gente não pode brincar com isso, a gente não pode tentar fazer desse assunto um assunto para fazer outro tipo de briga política. E a ameaça é a milícia mesmo, né? A Corregedora Nacional de Justiça, a Eliana Calmon, disse ao É Notícia que quem mata juiz é a milícia. Estava comentando
o caso da Patrícia. Ou seja, é um nível de articulação muito maior do que do narcotráfico. O narcotráfico hoje faz esse tipo de atentado? O que a gente chama de narcotráfico nas favelas é o crime desorganizado. É um crime violento, bárbaro, mas desorganizado. A milícia é o crime organizado. Está dentro do Estado. Não existe Estado paralelo. O crime se organiza dentro do Estado porque ele se organiza onde tem dinheiro, onde tem poder. Ele tem projeto de poder. Ele não se diz bandido, ele não se diz contra a lei. Não, ele se utiliza da estrutura do Estado para os benefícios criminosos privados. Mas é dentro da máquina pública. Por isso é a maior ameaça. Por isso a gente não pode brincar com isso. Por isso a gente não pode inventar coisas nesse sentido. Por isso a gente tem que ter respeito a essa luta. E é uma luta que não pode ser de partido A, B ou C. É uma luta que tem que ser republicana. A luta contra a máfia é uma luta republicana. É uma luta que tem que me aproximar do Beltrame, tem que me aproximar de pessoas que em outros momentos nós vamos ter divergências. Em outros momentos nós vamos brigar. Mas para tratar da máfia, eu acho que tem que ter responsabilidade pública. Nem todos têm, infelizmente. O transporte alternativo, chamadas vans e distribuição de gás, estão muito na mão das milícias. O que um governo estadual, um governo municipal poderia fazer para drenar esse veio econômico aí das milícias? É muito importante, tanto o governo municipal quanto o federal, porque na maioria das vezes... Federal também, né? Federal também, porque na maioria das vezes, quando você fala em segurança pública, como as nossas polícias são estaduais, né, a Polícia Militar e a Polícia Civil, e a Polícia Federal tem um corpo muito pequeno para o tamanho do Brasil, o debate fica estadualizado, né? Mas ele não é só o governo do Estado que pode fazer, tem enorme responsabilidade, mas não é só, né? Por exemplo, a principal atividade econômica da milícia é o transporte alternativo. Nós quebramos o sigilo bancário, investigamos muito durante a CPI. Em uma das milícias, eles tinham, só para que todos tenham a dimensão do que a gente está falando, só com uma das cooperativas de vans, de uma milícia, o faturamento deles, nós tivemos acesso a esse número e está no relatório, era de R$170 mil por dia. Por dia. R$170 mil de faturamento só com transporte alternativo. Isso compra muita arma. Quase 6 milhões Isso compra, por mês. Exatamente. E compra muita gente. Né? Compra arma e compra gente. Então, a prefeitura tem a responsabilidade da regulamentação desse transporte. E hoje, lamentavelmente, até hoje, desde 2008, a Prefeitura do Rio de Janeiro vem fazendo as licitações por cooperativas. Os donos dessas cooperativas, todos, né, que têm ganho essas licitações, são, de alguma maneira, envolvidos diretamente com as milícias. Né? Então, as licenças deveriam ser individuais. As licenças precisariam ser individuais. A fiscalização sobre as vans deveria ser muito rigorosa junto com a polícia para que você pudesse ter o corte econômico desse braço tão importante da milícia que é o domínio do transporte alternativo. Se não enfraquecê-los economicamente, você não os enfraquece no crime. Isso, Freixo, esse ponto é importante. As milícias hoje, elas já começou um processo de enfraquecimento? Essa luta já tem enfraquecido as milícias ou elas ainda continuam se fortalecendo, ganhando mais musculatura? O enfraquecimento é parcial, porque o enfraquecimento é político. Eles perderam os braços políticos. Então, nós tivemos, por exemplo, um deputado que era o principal miliciano, que durante a CPI ele é cassado, ele perde o mandato. O seu irmão era vereador, perde o mandato. Outros 2 vereadores da cidade do Rio perdem o mandato. Outros vereadores de outras cidades perdem o mandato. E são presos e condenados. Então, eles têm um enfraquecimento político. E eles têm um enfraquecimento muito grande, eu acho que foi a grande vitória da CPI, que é a mudança da opinião pública. Né? Muda a opinião pública. Aquele discurso do mal menor é completamente derrotado. Então tem uma vitória pedagógica da CPI que não é menor, não é pouco importante, que muda a opinião pública. Né? Isso é fundamental. Agora, tem 58 propostas concretas que nós fizemos na CPI. Então, o governo federal, por exemplo, a Agência Nacional de Petróleo, tem responsabilidade sobre o controle da fiscalização do gás. Sabe quantos agentes, né, quantos fiscais da Agência Nacional do Petróleo tem para fiscalizar a venda do gás no Rio de Janeiro? Quantos? 5. Não existe, né? A milícia agradece. A milícia agradece. Né? Então, se não tirar o braço econômico, que muitas vezes não depende da polícia somente, a polícia tem um papel territorial do enfrentamento. Agora, tem outros instrumentos, principalmente no enfrentamento econômico, que dependem de outros órgãos, tanto federal quanto municipal. E só por fim, até hoje a gente não tem lei que tipifica milícia como crime. Isso é uma vergonha. O Congresso é uma das propostas. O Congresso até hoje não conseguiu aprovar uma lei que diga milícia é crime. Então, esses caras que poderiam pegar uma pena maior estão pegando penas menores, então alguns estão ganhando a liberdade, porque eles não podem ser acusados pelo que eles são, né? Que é miliciano, porque o Congresso não aprova uma lei dizendo que milícia é crime. De licença um minutinho, daqui a pouco a notícia volta com Marcelo Freixo.